capítulo 5, verso 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, eu confesso a vocês que preparar essas mensagens no Sermão do Monte tem sido para mim muito difícil. É mais fácil, de acordo com a proposta que nós temos, de estar pregando no domingo pela manhã no livro de Tiago, e à noite no tema da nossa igreja, que é restituição, e nas quintas-feiras, em nosso culto da vitória, nós estamos pregando sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E tem sido o maior desafio. Eu confesso que essas têm sido as mensagens mais difíceis de preparar e de pregar. Primeiro porque mexe muito comigo. E eu começo a avaliar a minha vida, e eu começo a pensar em mim antes de falar com vocês sobre como anda o meu cristianismo, como anda a minha profissão de fé. E essas bem-aventuranças, elas são como um raio-x. É como se Deus estivesse passando um raio-x profundo na minha alma, na sua alma. É um verdadeiro teste de Deus para o nosso cristianismo e a nossa profissão de fé. Então, se você tem vindo, tem acompanhado essas mensagens, se você de fato tem dado ouvido e atenção àquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado através dessas mensagens, eu tenho certeza que você certamente sai daqui incomodado. E a intenção é mesmo que você saia daqui incomodado, não acomodado, que você não fique acomodado, mas que fique incomodado pela palavra do Senhor. E se as pregações não têm te incomodado, têm te mantido da forma como você sempre foi, é porque a coisa não está bem. Mas se tem te incomodado, se o Espírito Santo tem incomodado você, a cada vez que você ouve a palavra do Senhor, e você sente que o raio-x de Deus está passando aí na sua alma, e você começa a olhar para si, não para o outro, porque cada um deve examinar a si, não o outro. E você começa a se olhar, a intenção é colocar você como um pecador miserável, um pecador condenado, diante da face da santidade do Deus Todo-Poderoso. Para que você possa tremer, para que você possa temer a este Deus. E é isso que eu sinto quando eu preparo essas mensagens, por isso eu confesso que me sinto indigno. Estas palavras, elas como que esmiuçam nossa alma, ela esmaga espiritualmente e faz com que a sensação é como se eu estivesse nu diante de Deus, envergonhado, triste, ao perceber quanto eu estou distante daquele ideal do Senhor para a minha vida. Deus, ele tem um ideal para mim e para você. E o ideal de Deus é que eu e você se pareçam com Jesus. Não fisicamente. Até porque nós nem sabemos como Jesus era fisicamente. Temos os retratos que foram pintados sobre ele, mas que não retratam exatamente quem de fato ele é. É apenas aquilo que o pintor pensou acerca do Cristo. Mas esse Jesus que nós vemos retratado no Novo Testamento, de como ele pensava, de como ele agia, de como ele se comportava, de como ele reagia, de como ele obedecia ao Pai, de como ele tratava as pessoas, de como ele vivia em santidade. E é pensando nisso, em como nós estamos ou não parecidos com Cristo, porque esse é o ideal de Deus. E cada vez que eu leio a Escritura, sobretudo o Novo Testamento, eu vou descobrindo que eu estou longe de parecer com Jesus. Não sei você. E aí, eu leio aqui esse versículo. Não tenho pressa,
Ah, mas cada quinta-feira nós estamos tratando um versículo, porque é muito dolorido tratar todos de uma vez. A carga é muito pesada. E hoje, neste texto que vem dizer: bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos. Eu comecei a pensar e a estudar e a meditar sobre isso. Que justiça é essa a qual o Senhor está dizendo? E há um autor, um escritor chamado John Stott, que ele diz que a justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos: a justiça no aspecto legal, a justiça no aspecto moral e a justiça no aspecto social. Então veja: justiça legal, moral e social. Então ele entende que Jesus, quando estava dizendo bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele estava pensando nessa justiça legal. O que isso significa? Está pensando no meu relacionamento com Deus, um relacionamento certo. Ou seja, bem-aventurado aqueles que procuram estar vivendo um relacionamento certo com Deus. Isso fala de justificação, de algo legal. Como que está a minha situação legal diante de Deus? Eu, pecador, cheio de culpa, merecedor da condenação divina. No entanto, como está a minha situação diante de Deus? E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo foram justificados. Amém ou não? Amém. Significa que não há mais condenação para mim e para você. Não por causa do meu mérito. E é isso que me esmaga. Porque eu não olho para mim e vejo bem algum. Não há nada em mim que diga por que Deus me atraiu, por que Deus me chamou, por que Deus me salvou, porque Cristo me amou a ponto de dar vida por mim. Nada, não existe bem nenhum em minha vida. E eu falo isso com toda sinceridade. Eu creio que você pensa assim acerca de si também. Mas nós fomos alcançados pelo amor e pela graça do Senhor. E ao estarmos ligados a Cristo Jesus, nós fomos justificados. Significa que a justiça de Cristo, que foi conquistada ali na cruz, Ele que tomou sobre si os meus pecados, e na cruz Ele pagou o preço por esses pecados. Agora que eu estou em Cristo Jesus, Deus, Ele me justifica. Significa que Ele diz assim: eu me torno um não culpado pelos meus pecados, porque alguém já foi culpado em meu lugar. Então, essa justiça a qual Cristo está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Ele está dizendo, aqueles que estão numa posição correta, num relacionamento correto para com Deus, de uma forma legal, ou seja, que já entregaram a sua vida para Cristo, que já estão perdoados, que já tiveram as suas culpas justificadas diante de Deus, e estão num relacionamento certo para com Ele. Mas há a justiça moral, e essa justiça ela traz o aspecto da santidade. Quando eu penso que agora que eu fui justificado, eu tive os meus pecados perdoados, a minha culpa sendo condenada, a culpa dos meus pecados sendo condenados em Cristo Jesus. Agora eu sou desafiado a andar de uma maneira que agrada a Deus, a ter uma conduta que agrada a Deus, e isso fala de santidade, fala de santificação, de que a minha vida, quando Deus me chamou e me justificou e me tornou sem culpa, numa posição correta e legal diante dEle, agora Ele me chama e me desafia para viver em santidade na sua presença, perante a sua face. Essa justiça fala de uma justiça moral, então, que diz da minha conduta que agrada a Deus. E eu fico pensando, será que de fato eu, justificado, estando já numa posição correta diante de Deus pela fé em Jesus, mas eu estou vivendo essa santidade? Eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? E eu não sei se eu vivo uma vida que agrada a Deus se não for uma vida construída de acordo com o modelo e com aquilo que está escrito na palavra do Senhor, na Escritura Sagrada. Mas o terceiro aspecto que John Stott trata é a justiça social. Reflete
aquela busca, o desejo que eu tenho de trabalhar para que o ser humano que vive sobre opressão, ele seja libertado. Qualquer tipo de opressão, seja ela opressão social, humana, de que eu trabalho como servo do Senhor, que estou numa posição correta diante de Deus, que vivo uma vida que agrada a Deus, e agora eu luto para que os direitos civis também sejam promovidos. Eu luto para que a justiça dos tribunais, a justiça dos homens e a justiça humana seja feita de maneira equilibrada, sem ser tendenciosa, porque um homem tem dinheiro, ou porque ele é branco, ou porque ele é europeu, ou por qualquer outro mérito, mas simplesmente porque é uma justiça que tem que ser feita. Eu luto para ter integridade nos meus negócios. Eu não preciso enganar as pessoas para ter um pouquinho mais de lucro. Eu não preciso fazer nada errado, porque se eu não fizer, talvez eu tenha que pagar mais impostos. Mas eu tenho fome e sede de ter integridade nos meus negócios. Em tudo que eu faço, fazer de maneira correta. Além disso, fala nessa justiça social da honra no lar. Quantas pessoas hoje já não se preocupam com o leito, a honra do leito, a honra do lar, e sobretudo essa honra nos relacionamentos familiares? Por isso, quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Ele está me falando e me desafiando a pensar que eu devo ter um desejo insaciável de me tornar livre do pecado. Não só livre do pecado, mas até dos efeitos do pecado. De que eu tenho fome e sede de justiça, ou ter fome e sede de justiça, significa que eu desejo cada dia me tornar livre do pecado. Porque eu sei que o pecado, ele me separa de Deus. E quem tem fome e sede de justiça, significa que tem fome e desejo de estar cada dia mais perto de Deus. E quando nós lemos as bem-aventuranças, elas vão se tornando cada vez mais difíceis. Porque nós começamos com os humildes de espírito. É quando eu não reconheço nenhum mérito diante de Deus. Os que choram, significa que eu vejo os meus pecados, as minhas culpas, quem eu sou, e me comparo com a santidade de Deus, e eu sou levado ao arrependimento, ao choro, à angústia de querer ser liberto. Mas agora o Senhor vem dizer algo que me faz ainda pensar que de maneira humana eu jamais conseguirei realizar este desejo de Cristo para a minha vida. Porque desejar ver-se livre até mesmo do desejo de pecar, irmão, nós somos pecadores e pecamos com prazer, e pecamos por atos, por pensamentos, por palavras. Às vezes os nossos pensamentos nos traem. Quantas vezes você se pega pensando coisas indignas de um servo do Senhor? Quem não se pegou assim alguma vez? De repente você que parece ter uma aparência de santidade, mas às vezes os seus pensamentos, aquele egoísmo, aquela mesquinhez, pensamentos indignos, pensamentos pornográficos, pensamentos de vingança, desejos que são contrários à vontade, ao desejo de Deus para mim e para você. E de repente nós nos pegamos desejando coisas que são indignas. Como eu posso ter essa fome, essa sede de ser livre, até do desejo de pecar? E aqui eu estou falando não só dos atos externos, mas até daquele princípio ativo que há dentro de mim, que está no meu interior e que me faz desejar aquilo que não agrada a Deus e que não é bom para mim. O crente, portanto, é aquele que deseja ver-se livre e liberto do pecado, anseia parecer cada dia mais com Jesus. Meu irmão, está aqui um teste para você que está nessa igreja e às vezes tem anos já de membro, mas está aqui um teste para saber se de fato você já foi salvo e alcançado por Jesus. O seu desejo, o seu anseio é parecer cada dia mais com Cristo? Amém. Amém. Você acha que Cristo seria como você tem sido? Não. Ele ia agir, pensar,
fazer o que você faz diariamente e constantemente? Isso me leva a uma consciência da profunda necessidade que eu tenho da graça de Deus. Porque fome e sede fala de desespero. Ninguém fica com fome e sede tranquilamente. Uma pessoa que está com fome, com sede, ela entra em agonia, em desespero. E aqui quando Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, está falando de pessoas desesperadas pela presença de Deus. E às vezes eu fico olhando na igreja do Senhor, na igreja que eu pastorei, eu não vejo esse desejo, essa fome, essa sede das pessoas desesperadas pela presença de Deus. E eu fico pensando, será que eu também tenho essa fome, esse desespero pela presença de Deus? Ter fome e sede significa estar desesperado. Mas a promessa que traz esse versículo é que quando nós estamos nessa condição de desespero pela presença, pela graça, pelo perdão de Deus, a Bíblia diz que nós somos saciados. Amém? Amém. Temos fome e sede, ao mesmo tempo estamos sendo saciados. Fome e sede, vamos sendo saciados, e continuamos com fome, com sede, vamos sendo saciados. É um processo. Por isso eu chego à conclusão que as declarações, as exigências do Evangelho do Senhor, elas são impossíveis para mim, para você, para o ser humano. Mas a boa notícia, e é isso que Evangelho significa, a boa notícia é que Deus, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Amém? Amém. Eu não posso por mim mesmo mudar a minha situação, o desejo que eu tenho de pecar. Mas a graça do Senhor vem sobre mim. E eu sei que eu sou o que sou pela graça do Senhor. Amém? Mas agora eu faço algumas perguntas que você talvez esteja levantando aí na sua mente. Como eu posso saber se tenho fome e sede de justiça? Primeiro, quando eu estou muito consciente de que a minha justiça, ela não vale nada diante de Deus. Você se acha bonzão, santão, superior aos outros. Fome e sede de justiça significa essa consciência de que diante de Deus o melhor de mim é como a Escritura diz, é trapo de imundícia. O melhor de mim, o melhor de aí, o melhor que há no meu ser diante de Deus é nada. Ter fome e sede de justiça significa que eu tenha consciência de que eu preciso de um Salvador. Eu não posso me salvar, eu não posso me redimir, eu dependo do Senhor que é o meu Salvador. Ter fome e sede de justiça significa que eu tenho a plena consciência de que eu jamais poderia ser salvo, perdoado, se não fosse a graça de Deus em Cristo Jesus. Ter fome e sede de justiça significa que eu tenho um desejo ardente dentro de mim de me tornar cada dia mais parecido com Jesus. Mas eu não posso me tornar parecido com Jesus por minhas próprias forças. Aí você diz, então não tem jeito. Tem sim. Eu posso até não conseguir me tornar semelhante a Jesus por minhas próprias forças, mas eu posso evitar ficar andando pelas sarjetas da vida, porque evitar andar por aqueles lugares que Jesus não andaria, com aquelas pessoas que Jesus não estaria, vendo aquelas coisas que Jesus não veria, conversando sobre aquelas coisas que Jesus não conversaria, fazendo aquilo que Jesus não faria. Isso eu posso evitar. Isso também faz parte do ter fome e sede de justiça. Eu posso até não conseguir por minhas próprias forças me tornar semelhante a Jesus, mas eu sei que existem coisas nesse mundo que são contrárias a Deus e a sua justiça. Ora, se eu sei isso, eu preciso evitar essas coisas. Mas ter fome e sede de justiça significa também que eu sei que existem muitas coisas na vida que não são prejudiciais em si mesmas, não são pecaminosas em si mesmas. Por exemplo, não é pecado você usar o celular.
Não é pecado você acessar a internet, nem assistir televisão. São coisas que em si mesmo, elas não têm nenhum pecado, nenhum problema. Mas, elas podem se tornar vilãs na nossa vida. Quando essas coisas assumem um tempo e um lugar desproporcional em relação ao tempo e o lugar que Deus ocupa em minha vida. Se eu e você chegamos à conclusão que o tempo que eu gasto nos meus devocionais com Deus, de oração, de leitura da palavra de Deus, porque quem tem fome e sede de justiça gosta de estar presente nos cultos. Quem tem fome e sede de justiça gosta de orar. Quem tem fome e sede de justiça gosta de estudar e meditar na palavra que é do Senhor Deus. Por isso eu quero te dizer que às vezes essas coisas que não são pecaminosas em si mesmas, mas elas servem para nos fazer comparar se o tempo que eu gasto assistindo filmes na televisão, vendo um programa esportivo, no celular, num joguinho, ou no WhatsApp, nas mídias sociais, que não são coisas pecaminosas em si, mas se eu tenho mais prazer em gastar o meu tempo com essas coisas, sacrificando o tempo que eu poderia estar gastando na minha espiritualidade, na minha devoção, na minha busca por Deus, aí eu estou demonstrando que não tem nada de sede e nem fome de justiça. E eu pergunto a você, meu irmão, compare o tempo. Você quer saber se você tem fome e sede de justiça? Se você é um bem-aventurado? Quanto tempo você gasta orando? 3 minutos por dia? Sabe por que os milagres de Deus não acontecem? Porque a nossa vida é tão rasa. Os grandes santos, os grandes homens de Deus que Deus usou neste mundo, eles gastavam tempo orando. O melhor tempo que eles tinham era gasto em oração. Eu não lembro o nome desse homem, mas lendo um livro diz de um ferreiro, de um pastor que morava perto de um ferreiro. E ele ficava indignado quando ele acordava de madrugada para orar, e ele ouvia o barulho do ferreiro trabalhando, e tinha acordado ainda mais cedo do que ele para poder realizar o seu trabalho. E ele se sentia indigno, dizendo: o moço acordou mais cedo que eu para trabalhar, e eu não consegui acordar cedo para encontrar com o meu Senhor. Meu irmão, não tem jeito. Crente que não ora não vai para frente, não tem jeito. Faça a pesquisa na sua vida, faça a sua pesquisa. Chama o Ibope, chama o outro órgão de pesquisa, Datafolha. Chama ele para fazer uma pesquisa na sua vida. Fala assim: 24 horas por dia, quanto tempo eu gasto com o meu Deus? E você vai descobrir que você não gasta tempo nenhum. Quem tem fome e sede de justiça vai gastar o melhor tempo, o tempo mais precioso que tem, para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele nunca vai perder a oportunidade de estar no lugar onde essas pessoas estarão também buscando a esse Deus Todo-Poderoso. Quando essa igreja e as nossas igrejas, não só essa, tiverem pessoas com fome e sede de justiça, quando a gente tiver um culto como esse, as pessoas estarão aqui brigando para entrar. E quando nós tivermos pessoas aqui brigando para entrar na igreja, porque eu preciso, eu anseio, eu desejo. Enquanto isso não acontece, você olha e fala assim: não tem ninguém aqui com fome e sede de justiça. Porque quem apenas se assenta e fica esperando, não é uma pessoa que tem fome e sede. Porque quem está com fome e com sede não fica parado esperando. Ele sai desesperadamente e não para enquanto não encontra. E eu pergunto a você nesta noite: você tem fome e sede de justiça? O que você está fazendo para saciar essa fome? Feche seus olhos, vamos orar.